Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância. Vamos agora para número 41. É uma prova para técnico judiciário da área administrativa, ano 2017, tá? A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é, ou seja, eu quero a opção correta, tá legal? Vamos lá. Letra A. Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL em 1999, né? O CEMEL, o órgão aqui, ele foi criado em 1999 e o órgão CEMEL estava voltado ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral. Então, a letra A, incorreta. Letra B. Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Bom, a ocorrência, ela se dá, né? Ela dá-se. Dá-se a ocorrência. Núcleo do sujeito aqui, ó, no singular, o verbo deveria aqui, ó, estar no singular também, tá? Com um acento agudo aqui, na vogal A. Então, dá-se com regularidade a ocorrência. A ocorrência se dá com regularidade, tá? Por estar iniciando a frase, né? Eu tenho aqui obrigatoriamente a ênclise, não é isso? Quando o pronome fica após o verbo, já que não posso começar frases com pronomes oblíquos. Então, a letra B, incorreta também, tá? Mas o erro está aqui, ó. Núcleo do sujeito no singular e verbo no plural. Letra C. Faz parte do acervo de títulos eleitorais. Não, ou melhor, me desculpem, né? Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Então, eu tenho um sujeito composto, tá? Títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual fazem parte, certo? Então, com o sujeito composto, o verbo deve estar no plural. Mas o verbo ele vem antecedido ao sujeito. Ele poderia concordar com o mais próximo. Porém, o mais próximo também está no plural, pessoal. Olha só. Títulos eleitorais. Então, não há possibilidade do verbo permanecer ali no singular. Letra C, incorreta. Tá bom? Vamos agora à letra D. Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros. Mais uma frase aqui, mais uma oraçãozinha aqui, tá? Com o sujeito composto. Olha só. A realização de exposições e o lançamento de livros, sujeito composto, por dois núcleos, realização e lançamento. Dois núcleos. O verbo deveria estar no plural. Então, a realização de exposições e o lançamento de livros destacam-se entre as iniciativas do CEMEL. Mas o que acontece aqui? Como o verbo ele vem antecedido ao sujeito composto, ele pode concordar aqui, por opção com o mais próximo. Tá? Então, ele pode também aqui, ó, estar no singular, sem problema, tá? Então, a letra D, ela está correta. Opção a se marcar, letra D. Então, vamos lá, pessoal. Em casos de sujeito composto, se o verbo vem após o sujeito, sempre no plural. Se o verbo vem antes do sujeito, ele fica no plural ou pode concordar também com o mais próximo, o elemento mais próximo, tá? Então, a letra D está correta. Vamos então verificar aí o erro da letra E. O acervo do CEMEL contém, já achamos o erro aqui, né?
a forma verbal contém, acentuada com o circunflexo, ela indica plural, tá? E o sujeito aqui, ó, está no singular, tá? O acervo do semel, sujeito no singular. O verbo conter deveria estar também no singular, né? No presente do indicativo aqui, olha. Deveria estar com um acento agudo aqui, ó. Contém, tá legal? Então, erro de concordância. Verbo no plural, sujeito no singular. Então, a única opção correta na número 41 é a letra D. Número 42, questão para aeronáutica, tá? Cai muita gramática na prova, né? Nas provas militares. Vamos lá. De ensino médio, principalmente, tá? Vamos lá. Assinale a frase com erro de concordância. No mesmo dia, faleceu um político e um músico. Olha só, acabamos de falar sobre o assunto. Só para vocês terem uma noção de como certas regras, certos casos, né, acabam se repetindo, mesmo que em bancas, né, bem diferentes ou cargos bem diferentes, tá? São regras importantes da concordância verbal. Olha só, no mesmo dia faleceu um político e um músico. Um político e um músico, sujeito composto, faleceram, tá? Se o verbo estivesse após o sujeito composto. Como o verbo vem antes do sujeito composto, ele poderia estar no plural, mas pode aqui, quando vem antes, também concordar com o mais próximo. Então, a letra A não tem erro de concordância, tá? No mesmo dia, faleceu um político e um músico, ou seja, o verbo está concordando com o mais próximo, né? Núcleo do sujeito aqui, né? Um dos núcleos do sujeito no singular, o verbo está no singular. Tranquilo. Letra B. Desse produto foi fabricado, no ano passado, 10 modelos. Ora, eu tenho aqui 10 modelos, eles foram fabricados, tá? É o sujeito paciente, é o sujeito de voz passiva, tá? O sujeito que recebe a ação, não que pratica, né? É o sujeito que recebe. Aqui a locução passiva, o verbo auxiliar deveria estar no plural, concordando com o sujeito aqui no plural, né? 10 modelos foram fabricados no ano passado. Então, a opção que apresenta erro de concordância é a letra B, tá? Vamos à letra C. Vamos ver aqui a letra C. Vamos analisar a letra C, né? Ela está correta. Desapareceram misteriosamente o livro e a revista que estavam aqui. Sujeito composto. O livro e a revista desapareceram misteriosamente, né? Ou seja, se o verbo estivesse após o sujeito composto, deveria estar obrigatoriamente no plural. Como o verbo vem antes do sujeito, ele pode estar no plural, como poderia também estar no singular, concordando aqui, ó, com o mais próximo. Então, a frase estaria correta se ela estivesse dessa maneira aqui, ó. Desapareceu misteriosamente o livro e a revista. Ou então, desapareceram misteriosamente o livro e a revista que estavam aqui, por aí, né? Certo? E por aí a frase vai. Então, pessoal, a opção C está correta, tá? Então, mais uma vez, vamos repetir, né? Fica chato repetir as regras, mas é fundamental para que a gente consiga assimilar as regras, tá? Assimilar os casos de concordância. Vamos lá. Nos casos de sujeito composto, se o verbo vier após o sujeito, ele fica no plural. Se o verbo vier antes, ele pode ficar no plural, como pode concordar com o elemento mais próximo. Então, a letra C também correta, tá bom? E letra D.
é importante que esses assuntos sejam discutidos. Olha, sujeito, esses assuntos sejam discutidos, sujeito no plural, locução, né, verbal passiva, também no plural, concordando perfeitamente, tá? A opção D também correta. Então, pessoal, a única opção com um erro gramatical referente à concordância foi, no caso, a opção B. 42, letra B.